como uma mulher com autoestima elevada encara uma traição. Mas antes de responder, eu quero falar um pouco sobre mulheres com autoestima baixa. Porque a forma que você encara uma traição vai dizer muito sobre você, sobre como você se vê, como você se olha no espelho e sente. Do que o outro fez, é claro, né, que o que eu posso falar é que realmente é uma dor profunda. A traição é real? Sim. A dor é profunda? Sim. É um luto que você passa? Sim. Mas o tamanho do estrago que ela causa tem tudo a ver com como está a sua autoestima. Por exemplo, uma mulher que ela tem autoestima baixa, ela vai acreditar que a traição destruiu a vida dela. Essa mulher vai acreditar que ela perdeu tudo. Ela vai se perguntar, o que eu fiz de errado? Ela vai se perguntar assim, será que se eu mudar, se eu melhorar, se eu me diminuir, se eu ficar mais calada, será que aí ele vai voltar a me amar? Ela vai se culpar e vai ficar se perguntando, o que foi que eu fiz mesmo? Aonde foi que eu me perdi, que eu errei? E aí a gente esquece aqui a autorresponsabilidade, porque todo mundo tem que ter um pouco de autorresponsabilidade. Mas nesse caso, ela não tem a autorresponsabilidade de reconhecer algumas coisas minhas poderiam ser diferentes. Não é esse o caso. Nesse caso aqui, da baixa autoestima, ela realmente se culpa. Ela começa a olhar para ela com o olhar de quem a traiu. Ela olha como ele olha para ela, julgando, condenando, criticando, falando mal. É completamente diferente. E aí, gente, é um grande perigo. Porque pode ser que essa mulher acredite com essa culpa, com esse olhar de julgamento que ela está colocando sobre ela, que se ela fosse melhor, ele não teria traído. E aí ela tira um pouco da culpa dele e coloca sobre ela. Ela começa a pensar que ela não foi o suficiente. Ela tenta mudar por medo de perder esse homem. Não porque ela acredita na mudança genuína dele. Tem uma grande diferença. Eu querer ficar com alguém porque eu acredito que ele vai mudar, porque ele está arrependido, porque ele demonstra mudança, porque ele se tornou um homem melhor, do que eu querer ficar com ele, porque se eu não ficar com ele, ninguém vai me querer. Se eu não ficar com ele, gente, eu vou ficar sozinho o resto da vida. Meu Deus, mas ele foi o único homem que olhou para mim, ninguém mais vai olhar. Tudo isso aqui é fala de quem tem uma autoestima muito baixa. Tudo isso aqui é fala de uma mulher que ela não entendeu o valor dela. Não entendeu o quanto que ela precisa ela se amar, para depois o outro amá-la. Ela acredita o seguinte, que o amor dele vai preencher esse vazio. Que quando ele ama ela novamente, ela vai se sentir bonita, atraente, querida. Tudo isso aqui revela uma mulher de baixa autoestima. Tudo isso revela, e aí eu fico pensativa quando eu falo sobre isso, porque tudo isso aqui era eu. Tudo isso aqui, gente, todas essas minhas falas era a Alessandra. Porque era exatamente isso. Eu casei com o primeiro namorado, porque se eu não casasse com o primeiro namorado, nenhum outro ia me querer. Eu perdoei no primeiro segundo quando ele falou, te traí, desculpa. Não, tá perdoado, tá tudo certo, bora seguir juntos. Porque o medo de perder, de ficar sozinha e ninguém nunca mais me querer. Então se você tá nesse mesmo caminho, tem solução, tá? Eu tô pegando a sua mão. Quero aproveitar e pedir para você começar a seguir esse canal, dar um like, começar a seguir, se inscrever pro canal, porque a gente coloca vídeos aqui que traz esse conteúdo de acolhimento para mulheres que querem vencer a dor da traição, né? Que querem chegar aqui, como eu, que já venci. Então eu quero pedir para você se inscrever no canal e me ajudar a levar isso adiante, de uma maneira humana, de uma maneira real, onde eu falo que eu sofri também, junto com vocês. Por isso que eu falo, você não tá sozinha, eu já estive aí. E sabe qual é a boa notícia? É que eu consegui chegar aqui, centenas de alunas minhas conseguiram chegar aqui e você pode chegar até além. Agora eu quero falar sobre a outra parte, né? Sobre a autoestima elevada. Será que uma mulher que tem autoestima elevada, ela não vai sentir dor? Vai, sim, muito. Ela vai chorar também. Ela também vai ter dúvidas de quem ela é. Ela também vai ficar se sentindo abandonada, jogada. Vai doer, vai sofrer o luto.
mas ela não vai se abandonar. Ela não vai se culpar. Ela vai entender que o erro é do outro. Ela vai entender que ela não pode ter causado esse problema. Ela vai entender que é possível restaurar o casamento dela, mas principalmente porque ela deseja, não porque ela tem medo de morrer só. Ela vai entender que a dignidade dela é mais do que tudo. É mais do que o status de ser casada, é mais do que o status de eu tô lá na igreja e todo mundo tá vendo que eu tô aqui com meu marido, o que minhas amigas vão falar. Ela não vai se preocupar com isso, porque para ela mais importante do que tudo é como ela se sente, é o olhar dela sobre ela, é ela se olhar no espelho e falar: olha, eu fiz o meu melhor. Se o meu melhor não foi o suficiente, paciência. Não foi a traição. Que ele me traiu não foi porque faltou em mim. Ele me traiu porque o problema era dentro dele e ele não soube resolver. Então a mulher com autoestima é alta, ela não precisa se vingar. Querida, se você tá aí dizendo chifre trocado não dói, eu vou trair sim porque ele merece ser traído, eu tenho uma coisa para te falar. A sua autoestima precisa ser trabalhada. O seu amor próprio precisa ser trabalhado. Porque uma mulher feliz consigo mesma, que se ama, que se acolhe, que cuida de si, ela não se vinga. Ela não precisa correr atrás do marido para dizer: ó, eu que sou boa. Olha aqui, ó, tá me perdendo. Tá com essa outra aí, mas eu é que sou maravilhosa. Porque ela sabe que ela é maravilhosa. Ela sabe que ele tá perdendo. Ela sabe o poder que ela tem. E mesmo ferida, porque fere, porque dói, ela não vai esquecer o valor dela. Ela não vai se diminuir para dizer: eu aceito você ficar comigo e com a outra só porque eu não quero te perder. De jeito nenhum. Ela sabe que ele está perdendo e que se ele quiser continuar perdendo, o problema vai ser dele, por mais que doa nela. Isso é ter uma autoestima elevada, porque ela acredita que ela vai ser feliz com ele, sem ele, pós ele, com o outro. Ela acredita que ela tem algo para fazer na vida porque ela é uma mulher diferente. Então essa mulher com a autoestima elevada, ela vive, ela não sobrevive. Ela tem os projetos dela indiferente, sabe? Se ela tá casada ou não. Ela tem os projetos dela indiferente do que eu estou aqui, né, nesse momento. Ela sabe que mesmo que agora esteja doendo, daqui 5 anos eu tenho aquele projeto X que eu vou estar realizando. Uma mulher com autoestima elevada, ela olha para ela cuida dela e ela reage a uma traição não como uma grande derrota, mas ela entende que foi uma guerra e que no meio dessa guerra, uma batalha ela perdeu. Não perdeu a guerra toda. Ela entende que no meio da caminhada, né, na caminhada do casamento, do matrimônio, ela caiu, mas não quer dizer que ela vai permanecer no chão. Essa é a grande diferença entre a mulher com autoestima elevada e a mulher com autoestima baixa. Essa mulher com autoestima alta, ela entende que ela é a prioridade da vida dela. Ela entende, gente, que enquanto ela se amar e cuidar dela, não tem pra ninguém. Não tem nenhum amante, não tem marido infiel que vai destruir ela. Porque ela entendeu o valor da sua identidade. Ela entendeu que isso não é o fim. Muito pelo contrário. Isso é um convite de ainda olhar mais ainda olhar mais para ela. Ela entendeu... Desculpa. Ela entendeu que para ela reconstruir a sua autoestima é de dentro para fora. Então o que me fizeram aqui no externo não vai mudar quem eu sou. Eu vou continuar cuidando de dentro para fora. De dentro para fora. Elevando a minha autoestima. Então eu quero te dizer que você não precisa fingir que tá tudo bem. Você não precisa sair por aí se arrumando e dizendo: olha como eu tô ótima, meu cabelo tá diferente, eu tô feliz. De jeito nenhum. O que você precisa é elevar a sua autoestima de dentro para fora, para que você chegue nesse lugar. E eu gosto muito, né, quando eu tô terminando sempre uma turma do programa Florescer, eu pergunto para minhas alunas: e aí, venceu a dor da traição? Aí elas respondem: venci a dor da traição.
E quando elas falam, venci a dor da traição, eu falo, e se ele te trair de novo? Como elas fizeram toda essa caminhada de dentro para fora, a resposta é sempre a mesma. Ale, se ele me trair de novo, o problema é dele. É ele que vai me perder. Agora eu entendi isso. Sabe aquela dor, isso que eu sentia? Eu resolvi. Sabe quando eu tinha desejo nenhum de viver? Eu resolvi. Então ele é que vai perder. E a gente ensina isso, né, no programa Florescer, que são as atitudes de poder. E com essas atitudes de poder, essa mulher sai desse lugar de achar que a traição é o fim. E ela fica nesse lugar de que agora é que eu comecei a viver. Gente, é um dos momentos mais felizes que eu sinto na minha vida, quando eu tenho essa conversa com minhas alunas. E se você quer entender um pouco mais, eu estou disponibilizando uma aula. Aqui na descrição dessa aula, né, desse vídeo, aqui tem um link, clica, assiste uma aula gratuita, para que você possa entender mais coisas e entender, né, o que minhas alunas aprenderam. Quero te dar um cheiro no coração e te vejo no próximo vídeo.